Então, boa noite aos senhores. Eu sou Natália Fogo Bertazzo, atualmente a primeira prenda juvenil da 10ª Região Tradicionalista. Venho da cidade de Santiago, a terra dos poetas, e represento o piquete tradicionalista Irmão Saguinho. Bom, a literatura é uma manifestação social e uma arte que tem como matéria-prima a palavra. No Rio Grande do Sul, nós podemos dizer que ela se consolidou através do Partenon Literário, que foi fundado em Porto Alegre em junho de 1868. No Rio Grande do Sul, no período político de domínio de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, surgiram escritores na região da Campanha. E nessas obras desses escritores, nós já percebemos características do regionalismo. O regionalismo tem como uma de suas principais características a linguagem que é utilizada, que lembra muito um falar galponeiro, repleto de gírias e dialetos. Na 10ª Região Tradicionalista, que é composta por 12 municípios, existem vários escritores, alguns com várias obras publicadas e outros com menor reconhecimento e que também fazem da poesia um refúgio, um lazer. Então, para esta mostra folclórica, escolhi como foco maior o escritor Aureliano de Figueiredo Pinto. Devido à sua importância para o meu município, foi onde ele fundou o Hospital de Caridade e também para o regionalismo do Rio Grande do Sul. Aureliano nasceu em 1º de agosto de 1898, na fazenda São Domingos, em Tupanciretã, na Campanha Gaúcha. Ele foi alfabetizado pela mãe e, após, enviado ao Colégio Santa Maria. Aureliano formou-se em medicina, fazendo dela um sacerdócio. Ele costumava ir para o interior de Santiago, atender a chamados médicos, e assim, depois das consultas, ele ia para os galpões, conversava com os peões, contava histórias e ouvia causos. E isso influenciou na sua literatura. Inclusive, nessas fotos que trouxe para a minha mostra folclórica, consegui durante a minha pesquisa de campo, com o senhor Claudir Amaral Pinto, que conviveu vários anos com Aureliano. Nessa foto está a equipe médica de Porto Alegre. Este senhor aqui no meio é o Aureliano de Figueiredo Pinto. Nessas outras fotos, aqui tem a família de Aureliano. Ele teve 2 filhos, o José Antônio e a Maria Laura, e sua esposa, Maria Zilá. Durante as aulas, Aureliano escreveu alguns de seus poemas mais conhecidos e importantes. Um deles foi o poema Gaudéria, que o vinculou com o nativismo, e o outro, Toada de Ronda, que é considerado o marco inicial da poesia moderna do Rio Grande do Sul. Aureliano também sempre recusava quando falavam em dar publicidade a seus poemas. Mas a insistência dos seus familiares e dos seus amigos fizeram com que ele mudasse de ideia. Então ele começou a escrever o seu primeiro livro, a organizar o seu primeiro livro, que foi Romances de Estância e Querência, Marcas do Tempo, publicado no ano de 1959, que é o mesmo ano de sua morte. Inclusive, Aureliano teve contato com apenas alguns exemplos do livro antes de morrer. Se vocês quiserem olhar. Aureliano também fazia referência à história do Rio Grande do Sul nos seus poemas. No livro Romances de Estância e Querência, Armorial da Estância e outros poemas, ele traçou a Revolução Farroupilha em um tom épico, no poema Os Farrapos. E não foi só nesse poema que ele falou da história do Rio Grande do Sul, mas em tantos outros de toda a sua obra. Inclusive, no livro Memórias do Coronel Falcão, ele deixou implícito o autoritarismo de Borges e Medeiros. Esse livro ele começou a escrever em 1936 e é conhecido como o maior romance da política do Estado do início do século XX. Aureliano é conhecido como o romancista dos campos. Nas suas obras, ele fala de temas básicos do cotidiano de uma vida campeira, das rondas, das tropiadas, do gado, do chimarrão. E essas coisas, esses fatos, que me fizeram trazer como cenário da minha mostra folclórica
um fogo de chão, um chimarrão, para representar o imaginário do escritor ao escrever as suas obras. Durante a minha pesquisa de campo, realizei 2 diferentes entrevistas. Uma com conhecedores e admiradores da obra de Aureliano e outra com pessoas da sociedade em geral. Durante a pesquisa com as pessoas que conhecem a obra de Aureliano, percebi que uma das principais formas de divulgação de obras regionalistas é o que nós viemos fazendo dentro do movimento, dentro de nossas entidades. E também que outros 2 fatores são de extrema importância. Um deles é a reedição e a publicação dessas obras, pois muitas não se encontram em bibliotecas e tornaram-se verdadeiras relíquias. E o outro fator é a possibilidade de contato e de estudo com essas obras dentro das escolas. O município de Santiago pode ser considerado um exemplo do que se pode fazer para essa preservação e divulgação de obras regionalistas. No ano passado, na ocasião da 15ª Feira do Livro, foi lançado pela 3ª vez o livro Trovas da Estância do Abandono, de Dona Brasília Comarca. Em homenagem aos seus 80 anos de publicação, esse livro foi escrito por José de Figueiredo Pinto, que ficou muito mais conhecido pelo seu pseudônimo, Zé Cabral, e que era irmão de Aureliano. Aqui trago a 2ª edição do livro Trovas da Estância do Abandono. Para evidenciar a importância de Aureliano para a minha cidade, trouxe esta imagem que no centro de Santiago existe uma rua chamada Rua dos Poetas. Nessa rua possui vários trechos de inúmeras obras de escritores da região, inclusive de escritores regionalistas, e também conta com essa estátua de Aureliano de Figueiredo Pinto. Outro exemplo é essas 3 antologias que foram publicadas pela Prefeitura de Santiago. Existem inúmeros poetas, inúmeros autores e, inclusive, escritores regionalistas da minha região. Já na pesquisa com a sociedade em geral, obtive dados e montei gráficos. Nesses estudos sobre os gráficos, pude perceber que 92% da população entrevistada conhecem e têm contato com obras regionalistas, que 45% das pessoas conhecem a obra do escritor e 32% têm contato com a obra de Aureliano. A obra mais conhecida na pesquisa em seu total foi Romances de Estância e Querência, Marcas do Tempo, e a obra menos conhecida, Romances de Estância e Querência, Armorial da Estância e outros poemas. Já nas pesquisas que realizei com pessoas de fora da 10ª região tradicionalista, pude perceber que 21% dos entrevistados conhecem a obra de Aureliano e 18% têm contato com a obra do escritor, sendo que a obra mais conhecida é Memórias do Coronel Falcão e a obra menos conhecida, Romances de Estância e Querência, Marcas do Tempo. Concluindo, através de todos os meus estudos e as entrevistas que realizei, pude perceber, então, que o regionalismo tornou-se uma poderosa fonte de enriquecimento da literatura e da cultura nacional, através das mais variadas manifestações regionalistas. Muito obrigada. Se os senhores tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Dentro dessa sua pesquisa quantitativa, dados numéricos, quantas pessoas entrevistaram? 97 pessoas. Ao todo? Quantas de dentro da tua cidade e quantas da região? 28 pessoas de fora da 10ª. Qual foi o critério para te escolher as pessoas? Foi aleatório? Foi aleatório. Inclusive, eu aproveitei a ocasião do Enarte, na mostra folclórica, eu realizei essas entrevistas, até para ter uma base de qual era a obra mais conhecida de Aureliano. E pude perceber que é bem ao contrário, sendo que das pessoas da 10ª região, a obra mais conhecida é Romances de Estância e Querência, Marcas do Tempo. E a obra menos conhecida de fora da 10ª região é também Marcas do Tempo. E qual a tua obra preferida? A minha obra preferida é Romances de Estância e Querência, Marcas do Tempo. Foi a primeira obra publicada.
e a obra dele traduzida para música? Sim. Inclusive, Noel Guarani tem um disco com músicas da Aureliano, que já foi passado também para CD. E aqui, se quiser dar uma olhada. Tu tem? Se você achar que Ah, é? cuidar dessa história, eu vou ver que Aham. O Dr. Valdir é uma pessoa excelente, né? Grande parte da pesquisa eu consegui